Pessoal, vamos ver a função polinomial do segundo grau ou função quadrática. Então, a função polinomial do segundo grau ou função quadrática é uma função de R definida por f de x, que é igual a x quadrado mais bx mais c, onde esse a, b e c são números reais e o a é diferente de zero. Então, vamos ver o gráfico. O gráfico vai ser uma curva chamada parábola, e aqui a gente vai fazer um pequeno esboço aqui mostrando mais ou menos uma parábola. Então aqui essa parábola eu estou colocando concavidade para cima, mas a concavidade ela vai depender do sinal do A. Então se o A for maior que zero, a concavidade vai ser voltada para cima. E se o A for menor que zero, aí a concavidade é voltada para baixo. Aí nós vamos ter dois pontos importantes aqui no gráfico, que primeiro é esse ponto aqui, que é a interseção com o eixo Y, ou corte no eixo Y, e aqui um outro ponto, que é o vértice da parábola. Aqui nesse vértice nós vamos ter as coordenadas que vão ser x do vértice e o y do vértice. Então vamos ver a questão aqui do vértice. Então a gente vai ter o x do vértice e tem uma fórmula para a gente calcular o x do vértice, que é menos b sobre 2a. E o y do vértice ele pode ser calculado através da imagem do x do vértice. Então aqui eu tenho o x do vértice, aí eu calculo a imagem e encontro o y do vértice. Ou ainda usar uma fórmula que é menos delta sobre 4a. Aí no caso você vai ter que calcular antes esse delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então essa é a questão do vértice. Vamos ver a questão aqui do corte no eixo y, ou a interseção no eixo y. Então o corte no eixo y ele vai acontecer quando o x for zero. Todos os pontos que estão no eixo y, o x vale zero. Então a gente substitui na fórmula ax quadrado mais bx mais c o x por zero. Então substituindo vai ficar a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c. Multiplicando por zero aqui dá zero. Então nós vamos ter o corte no eixo y, o y valendo c aqui. Então o nosso ponto aqui do corte do eixo y vai ser o ponto 0 para x e c para y. Vamos fazer um esboço de um certo gráfico. Vamos colocar um exemplo aqui para fazer o esboço da função. Vamos colocar x quadrado menos 3x mais 5. Então vamos tirar aqui o valor do a, no caso é o 1. Aí observe que já com esse valor do a eu já vou saber a concavidade da parábola. Então no caso aqui a concavidade ela vai ser para cima. Isso porque o a, que é igual a 1, ele é maior que zero, então a concavidade é para cima. Então o a vale 1, o b vale menos 3 e o c ele vale 5. E aí com o valor do c já dá para saber o corte aqui no eixo y. Então o corte no eixo y ele vai acontecer na ordenada 5. Ou seja, nosso ponto de corte no eixo y vai ser 0 para x e 5 para y. Agora vamos ver o x do vértice, que vai ser menos b sobre 2a. Então vai ficar menos, que é o menos da fórmula aqui, menos 3, aí sobre 2 vezes o valor do a, que é 1. Então aí vai ficar menos com menos, dá
mais, aqui 2 vezes 1 dá 2. Então o x do vértice vai ser 1,5. E o y do vértice, ele pode ser calculado através da função, calculando a imagem do x do vértice, a imagem de 1,5. Então, substituindo aqui na fórmula, nós vamos ter 1,5 ao quadrado menos 3 vezes 1,5 mais 5. E fazendo essa conta aqui com uma calculadora, por exemplo, ou manualmente, a gente vai ter o y do vértice igual a 2,25. Essa é uma maneira. A outra maneira, você poderia usar a fórmula do y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Aí no caso aqui a gente teria que calcular delta. Delta então seria b ao quadrado, ficaria menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Então, nosso delta seria igual a 9, menos 20 aqui, ficaria menos 11. Então, aqui jogando na fórmula, ficaria menos 11 sobre 4 vezes o valor do a, que é 1. Fazendo essa conta, a gente teria, então, 11, menos com menos dá mais, aqui 11 sobre 4, que daria o 2,25. Essa é uma outra maneira de calcular o y do vértice. Aí, com esses cálculos, a gente tem o x do vértice, que é 1,5, e o y do vértice, que é 2,25. Vamos fazer agora o esboço do gráfico. Então, vamos colocar aqui os eixos. E aí, nós vamos colocar o ponto que trata aqui do corte no eixo y, que é o 0,5. Então, vamos colocar aqui 5, que vai ser o corte no eixo y. E o vértice, que vai ser 1,5. Vamos colocar 1,5 aqui, que é o x do vértice. O y do vértice vai ser 2,25. Então, nós vamos ter esse ponto aqui como sendo o vértice da parábola. E daí a gente passa uma parábola com a concavidade para cima, passando por esses dois pontos aqui. Então, é um esboço, tá mais ou menos essa situação aqui da parábola. Agora, essa parábola aqui, ela não corta o eixo x. Então, vamos ver a questão também do corte no eixo x. Então, o corte no eixo x, ele vai se dar quando o y é igual a zero, ou seja, quando a minha função ax² mais bx mais c for igual a zero. Ou seja, eu vou ter que resolver uma equação do segundo grau. O corte no eixo x, ele vai depender do valor de delta. No caso aqui é b ao quadrado menos 4ac. E aí a gente vai ter alguns casos aqui. Então, por exemplo, quando o delta for maior que zero, aí nós vamos ter duas raízes. Geometricamente, essas duas raízes elas vão representar dois pontos. Então, a parábola vai cortar o eixo x em dois pontos. E esses pontos aí vão ser dados pela fórmula de Bhaskara, né? Então, vamos colocar aqui x1 e x2. Então, eles vão ser calculados dessa fórmula, pela fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, esses dois pontos vão ser o x1, 0, e o outro ponto vai ser o x2, 0. Então, aqui no caso que o delta for maior que 0, haverá dois pontos aqui que a parábola vai cortar o eixo x. Então, o corte no eixo x vai ser em dois pontos. Agora, se o delta for igual a zero, aí nós vamos ter que a parábola ela vai apenas tocar ou tangenciar o eixo x. Então, vai ser no ponto, vamos colocar assim, x0, onde esse x aqui vai ser dado por menos b
sobre 2A, que é justamente somente essa parte aqui da fórmula, porque o delta vai ser 0 aqui, então a raiz de delta vai dar 0, que vai coincidir com o x do vértice da função. E o outro caso que vai ocorrer é quando o delta for menor que 0. Então, quando o delta for menor que 0, a parábola ela não toca o eixo x. Então, no caso aí, nós vamos ter, por exemplo, se o a for maior que 0, vamos ter o eixo x e a parábola vai ficar acima do eixo x. Se o a for menor que 0, nós vamos ter o eixo x e a parábola vai ficar abaixo do eixo x. Aqui nesse caso, se o a for maior que 0, a parábola ela vai tocar o eixo x aqui nesse ponto, que vai ser o x, que vai ser igual a menos b sobre 2a. Se o a for menor que 0, a concavidade vai ser para baixo e ela vai tocar apenas num ponto aqui, que vai ser dado pelo menos b sobre 2a. E aqui, se o a for maior que 0, nesse caso que o delta é maior que 0, a parábola ela vai cortar, vai tocar em dois pontos aqui, que vai ser o x1 e o x2, não necessariamente nessa ordem aqui. E se o a for menor que 0, nós vamos ter essa situação aqui. A concavidade vai ser para baixo e aqui a gente vai ter os dois cortes no eixo x. Então, na próxima aula a gente vai continuar com as funções. Então, até lá e obrigado.